de Oliveira. A tendência de queda na aprovação do governo Lula faz os coordenadores políticos do Palácio do Planalto acelerarem uma agenda que dê mais visibilidade às ações da gestão petista. Há preocupação também com esses índices de popularidade em termos de eleições municipais de 2024. As informações com o repórter Carlos Alberto. Os números das pesquisas que apontam queda na popularidade do presidente Lula mostram um cenário que exige mudanças na agenda política e administrativa da gestão petista. O próprio presidente Lula cobrou dos ministros mais comunicação, mais agilidade nas ações e mais viagens para mostrar o que o governo federal tem realizado. A preocupação nessa agenda está também no calendário. O PT quer aumentar o número de prefeitos nas eleições municipais de 2024 e sabe que, para o êxito nas urnas, precisa do empurrão do presidente Lula. Ou seja, se a popularidade estiver em alta, os resultados eleitorais serão bem mais expressivos. E, nesse momento, a preocupação na corrida contra o tempo é porque a queda na popularidade foi atestada em 3 pesquisas. Os levantamentos dos institutos IPEC, Quest e Datafolha mostram um panorama de queda na avaliação positiva do governo federal. O Datafolha mostra que o governo Lula é avaliado com um conceito ótimo ou bom por 35% dos brasileiros, enquanto 33% o classificam de ruim ou péssimo e 30% de regular. Em dezembro, era 38% dos entrevistados que avaliavam a administração como ótima ou boa. Os olhares das lideranças nacionais do PT estão voltados para os próximos 2 meses, quando novas pesquisas serão realizadas. Nesse período, os estrategistas do Palácio do Planalto já querem colher melhorias nos índices de aprovação do governo a partir das ações que começam a ser executadas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Na semana passada, jornalista Beto Almeida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu logo no começo da semana com a equipe ministerial para pedir empenho de cada um dos integrantes do primeiro escalão do governo, no sentido de darem mais agilidade às ações, aos projetos, aos programas, e também pediu principalmente mais comunicação entre os ministros e a sociedade brasileira. O governo tem pressa, os coordenadores políticos do Palácio do Planalto vislumbra que com melhor popularidade o presidente Lula poderá ajudar os candidatos aliados na disputa pelas prefeituras das grandes cidades brasileiras, principalmente nas regiões metropolitanas do país. E nessa história, há sempre a necessidade de um passo a mais para garantir, em curto tempo, a recuperação dessa popularidade. Claro, o presidente Lula não é candidato nas eleições de 2024, está de olho em 2026, mas quando o dever de casa é feito mais cedo, os resultados podem ser obtidos também em um menor prazo. Luciano de Oliveira, olha, às vezes o presidente Lula fez essa reunião com a sua equipe ministerial, 38 ministros, pediu empenho, pediu mais comunicação, pediu mais exposição nas redes sociais, mas eu acho que faltou também fazer aí um meia-culpa, né? Vamos dizer assim, qual é realmente o papel que o próprio presidente Lula tem, por exemplo, nesses números aí das pesquisas que mostram exatamente essa dificuldade dele em avançar na melhoria de avaliação do próprio governo e também da sua imagem pessoal. Então, a gente pega e olhando os números, se você for olhar, eu vi uma leitura que eu achei interessante, Luciano, dentro dessa questão da estratificação. Quais seriam realmente as classes que estariam hoje mais propensas a apoiar e até a desaprovar, por exemplo, essa gestão e a imagem pessoal do presidente Lula? Você vê claramente o seguinte: pega a região Nordeste, região Norte. As duas continuam sendo como aquelas regiões de resistência em relação ao apoio do presidente Lula. No entanto, se observa, por exemplo, Luciano, que nas classes, 2 classes de estratos aqui que eu estou falando, econômicas, classes B e classe C, que são classes, por exemplo, a classe C é aquela que tem em torno aqui de uma renda mensal de 2.800. A classe média é um negócio mais elástico, que pode variar aí um pouco mais de 3.500, podendo passar até de 10 mil reais. Pois olha, tem crescimento de rejeição ao presidente Lula também nessas 2 classes, desses 2 estratos sociais da população brasileira.
No frigir dos ovos, tudo isso pode estar relacionado, Luziano, muito claramente às posições em relação ao que o presidente Lula fala, ao que ele deixa de falar, em assuntos que poderia emitir uma opinião e não omite, em outros que ele não deveria emitir opinião, como ser tão forte, como foi o caso do Holocausto, e faz. Isso tudo, na realidade, essa análise, se o presidente Lula fizer uma meia-culpa, ele vai ver o seguinte, que para além dos ministros, para além da ação do próprio governo, tem uma pessoa que pode ser responsável por isso, ele próprio. Beto Almeida, dentro dessas preocupações que o governo tem para recuperar a popularidade do presidente Lula, há uma estratégia no sentido de atrair setores políticos, partidários, parlamentares que estão ali mais identificados com o chamado Centrão, com uma ala conservadora, e nesse contexto atrair, sim, principalmente a base parlamentar evangélica e o eleitorado evangélico, que tem um peso eleitoral formidável, seja qual for a eleição, municipal, estadual ou nacional. Esse continua sendo o desafio do presidente Lula, né? Só para complementar, para você fazer a sua leitura, Beto, dentro dessa avaliação, o governo já sinalizou de forma concreta com a negociação para garantir aos pastores evangélicos aquela isenção do imposto de renda. Matéria, inclusive, que está para voltar para apreciação, inclusive, no Congresso Nacional de novo, Luziano. E essa proposta tem avançado. O governo, inclusive, tem tratado diretamente com as lideranças, a chamada bancada, né, da evangélica na Câmara dos Deputados, para que haja a votação dessa matéria atendendo exatamente a esse segmento. É óbvio que o projeto, ele não nasce para beneficiar apenas os evangélicos. Vai beneficiar, na realidade, todas as religiões, incluindo a católica, incluindo todas as demais. A gente fala nos evangélicos porque é o segmento de maior porte, de maior representatividade, de maior poder de pressão, e é exatamente esse da qual o presidente Lula tenta se aproximar. Pois não, Beto. Dentro dessa proposta, o presidente Lula tem tentado fazer exatamente um diferencial em relação ao tratamento na questão do pagamento de impostos que as empresas, que as igrejas têm, e principalmente os pastores. Um outro ponto, Luziano, que a gente vai falar aqui, que eu acho que a gente já está falando do presidente, mas que também agrada a chamada bancada mais à direita, inclusive dentro dessa bancada da direita tem também os evangélicos, é exatamente a expectativa que existe em relação ao tratamento, ao retorno que o presidente Lula vai dar para o projeto de lei que foi aprovado na semana passada, acabando com a saidinha de presos. E aí, o presidente Lula tem ainda tempo para avaliar, mas olha, esse tempo é curto, ele está correndo. E qual é a expectativa que existe? Na realidade, o texto dessa sanção do presidente Lula para ele entrar em vigor, ele tem 4 opções, o presidente Lula. Ele pode vetar partes do projeto, o que é considerado muito provável. Ele pode vetar todo o projeto, ou seja, ser contra a questão do fim das saidinhas, porque na realidade o PT não queria isso, o próprio presidente Lula é contrário, ele acha que os presos deveriam ter direito a essa saidinha, só que de forma mais controlada, mas ele pode também sancionar, Luziano, a íntegra da proposição, ou mesmo não tomar nenhuma decisão em 15 dias. Se ele não tomar nenhuma decisão em 15 dias, o projeto vai entrar sendo sancionado de forma tácita, porque ele deixou de se pronunciar, mas é isso que vai acontecer? Não. Ele pediu ajuda ao ministro Ricardo Lewandowski, é o ministro da Justiça. O que o ministro está fazendo já, inclusive nesse feriadão? Ele colocou uma equipe para se debruçar exatamente sobre o projeto que foi aprovado na Câmara. Ponto a ponto o que foi dito. E a gente sabe, o que foi essencial no projeto é isso. Está restringida a saidinha de preso nas datas comemorativas. Preso sair no Natal? De jeito nenhum. Sair no Dia das Mães? De jeito nenhum. E o que está permitido? Exceção para quem está na condição do semiaberto sair para estudar. Esse é a única brecha, a única porta aberta na legislação com essas mudanças que estão chegando com a proibição da saída, da chamada saidinha de presos do regime semiaberto, com bom comportamento, nas datas comemorativas. Lembrar que durante a votação, Beto Almeida, o líder do governo na Câmara, deputado José Nobre Guimarães, deixou de orientar o voto da bancada porque disse que esse projeto não é do governo, e sim uma iniciativa do Poder Legislativo. Agora, como a gente está falando em relação à popularidade do presidente Lula, aos projetos que tramitam
na Câmara Federal, no Senado e especificamente sobre a Câmara, o governo também acompanha outra questão que interessa diretamente ao Palácio do Planalto. Estamos falando da disputa pela presidência da Câmara Federal, que vai acontecer somente em janeiro de 2025, mas as articulações já estão no meio do mundo, nos bastidores políticos. O presidente Lula quer alguém que esteja mais sintonizado com o Palácio do Planalto ou que tenha um discurso mais de identidade com a pauta do governo, que parece-me que vai ser difícil encontrar esse perfil com perspectiva de vitória, porque está ali o presidente da Câmara, Arthur Lira, trabalhando para eleger um sucessor e já tem pré-candidatos nesse cenário. E com o Ceará, mais uma vez, fora desse protagonismo pela disputa da Câmara Federal. Acontece, Luziano, o seguinte, o presidente Lula sabe que os últimos 2 anos, vamos dizer assim, do mandato dele, precisa ainda estar muito mais afinado com o presidente eleito, a ser eleito para a presidência da Câmara dos Deputados. E essa eleição vai ser apenas em fevereiro de 2026. Acontece, Luziano, que até lá essas articulações já estão ganhando espaço até demais. O presidente Lula já vê com bons olhos, por exemplo, o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, como opção. Só que dentro dessa opção, precisa antes combinar com o presidente da casa, o Arthur Lira, e tem um detalhe, o PL do Valdemar da Costa Neto também tem o seu candidato. E nós estamos falando aqui, sabe de quê? De nomes que estão surgindo todos no arco da chamada direita, da bancada do Centrão. Então não vai ser uma articulação tão fácil para se fazer entre um nome que seja palatável, vamos dizer assim, ao PT e ao presidente Lula, mas que seja agradável também aos membros do Centrão.